As preocupações do Governo, do Ministério das Finanças, quanto às medidas que o PSD propõe, que dizem que ascendem a 700 milhões de euros, para não contar com outras medidas do lado da receita que poderão custar, no total, 2.200 milhões de euros. Ora bem, o Sr. Ministro das Finanças está a mentir. Não há outra expressão. Porque sabe perfeitamente o seguinte. Primeiro, as propostas do Partido Social Democrata têm contrapartidas. As únicas que não têm contrapartidas, exemplo, que todos os portugueses tenham um médico de família, é fazer com que uma promessa do Primeiro-Ministro se concretize. Ora bem, não acredito que o Sr. Primeiro-Ministro tenha feito esta promessa e que diga que vai dar um médico de família aos portugueses e que não tenha já contemplado esse valor. Logo, não acresce despesa àquilo que o orçamento já prevê. Significa, sim, é que passa das palavras a uma obrigação legal. Mas dê exemplos dessas contrapartidas, por exemplo, na questão das portagens. O exemplo das portagens é muito claro. Há uma redução de 50% das portagens do interior, a partir de 1 de julho, fazendo com que o Governo renegocie os contratos de concessão com as várias empresas durante o primeiro semestre. Claro que se o Governo nada fizer, ficar sentado a ver televisão e a fazer comentários e a dizer mentiras, tem custos. Mas sentar à mesa com vontade de negociar com as concessionárias, fazendo com que, por exemplo, o prazo de concessão seja prolongado no tempo, que determinados serviços possam ser substituídos por outros mais baratos nas concessões, consegue este objetivo sem acréscimo de custos para a despesa pública. Logo, o que é que nós dizemos? Não atirem areia para os olhos dos portugueses, não desviem as atenções, quer da má gestão da crise pandémica que nós estamos a viver, não desviem as atenções das propostas que eles estão a aceitar do Partido Comunista, e essas sim ascendem em muitas centenas de milhões de euros, com mentiras sobre as propostas do PSD. Portanto, nenhum destes valores, nem os 700 milhões, nem os 2.200 milhões, já com o adiamento do pagamento especial por conta, vão ter um efeito direto no orçamento, terão um efeito nulo? O pagamento por conta é um exemplo. O que é o pagamento por conta? É o que o nome diz. Eu estou a pagar regularmente sobre um valor que vou, no final, pagar. O que nós dizemos é, em vez de pagar agora, porque tem um problema de tesouraria, as empresas estão completamente asfixiadas, exemplo, a restauração, poderem pagar atempadamente e no final. Portanto, não estamos a eliminar o pagamento desse imposto. Estamos a fazer com que não ocorra de forma regular, mas que só, de uma só vez, no final. Onde é que isto tem impacto financeiro? Só na cabeça do Sr. Ministro. Mas, portanto, garante essa neutralidade fiscal das medidas do PSD? Repito, as medidas do PSD têm contrapartidas, são residualmente nulas em termos de impacto orçamental. As únicas que não estão com contrapartidas expressas, exemplo, médico de família para todos os portugueses, repito, é uma promessa já feita do Sr. Primeiro-Ministro. Se ele o fez, é porque tem dinheiro para o pagar e, portanto, não vai acrescer despesa. Quanto a maiorias negativas, a aprovação de medidas com outros partidos, entre partidos da oposição, o Governo diz temer, ou o Ministro das Finanças diz temer essa eventualidade. Em que medidas ou propostas isso pode acontecer? Nós temos as nossas propostas e desejamos que elas sejam aprovadas, naturalmente. Nós apresentamos para fazer um número de circo. Apresentamos porque achamos que elas são boas para os portugueses. Se outros partidos estiverem disponíveis, por exemplo, aquelas que eu acabei de referir, para as aprovar, não são maiorias negativas, são maiorias positivas, porque significava um melhor orçamento e algo de bom para os portugueses. Portanto, quanto a estas acusações de irresponsabilidade que têm sido frequentes até por parte do Ministro das Finanças, como é que o PSD reage? O PSD é o partido responsável e os portugueses sabem. A irresponsabilidade financeira não esteve nunca do nosso lado, esteve sempre do lado do Partido Socialista, que já nos levou 2 vezes à bancarrota. Por isso mesmo, há propostas que até podiam estar no nosso ADN,
por exemplo, a redução de impostos ao nível do IRC, ao nível do IVA da eletricidade, que nós defendemos, mas se estivéssemos numa situação diferente, com equilíbrio financeiro e com superávit financeiro, e não com déficit de 7%. Mais responsabilidade do que isto, repito, não desviem as atenções da má gestão da crise pandémica que tantas vítimas está a causar em Portugal, nem desviem as atenções das propostas, sim, de várias centenas de milhões de euros que estão a aceitar do Partido Socialista. Do Partido Comunista. Peço desculpa. Pode só levantar um pouco do véu em relação a essas medidas? Não, o Partido Socialista já anunciou que aceita que pensões que iam ser pagas em julho possam começar logo a partir de janeiro, que alargar o apoio de medidas sociais não quer dizer que não sejam justas, quer dizer que custam dinheiro. Se fossem apresentadas pelo PSD, se calhar eram alvo dessa acusação de irresponsabilidade. São apresentadas pelo Partido Comunista e o Partido Socialista aceita-as. Saberá Deus porquê.